Bem difícil essa situação, a gente sabe que é uma questão também de saúde pública e para entender o que está acontecendo no serviço de coleta lá no município de Nossa Senhora do Socorro, a gente vai conversar agora, eu vou chamar de volta aqui a Jéssica Cruz, que já está ao vivo e vai trazer todas as informações para a gente. Jéssica, o que está acontecendo aí? A gente tem acompanhado essa situação do lixo desde o começo da semana, quando houve aquela suspensão, interdição, depois teve uma retomada, né, aqui para Aracaju, por exemplo, mas Socorro, como a gente observa, ainda está com esse problema. O que está acontecendo aí? Pois é, Aline, a gente realmente precisa explicar primeiro esse início, essa parte inicial do problema, que começa com uma ação que foi movida pelo Ministério Público, pedindo o fechamento dos aterros sanitários aqui no estado de Sergipe, em alguns municípios. A ADEMA cumpriu com uma determinação judicial que saiu favorável ao Ministério Público, e aí na segunda-feira, na terça-feira também, a gente se deparou com um problema em vários municípios sergipanos. Você citou bem Aracaju, a capital, que era o cenário, né, principal desse caos. Uma nova decisão tinha saído, suspendendo e reconhecendo o equívoco da primeira decisão judicial, e a ADEMA falou ao vivo aqui no Balanço Geral, informando que as equipes já estavam nas ruas, já estavam nos locais, nos aterros, para justamente liberar esse funcionamento, para que as empresas que fazem a coleta do lixo continuassem com a coleta e fizessem o descarte nesses aterros sanitários. Só que isso não se estendeu a locais como Itaporanga da Ajuda, por exemplo. E aí, algumas empresas ficaram prejudicadas, mas não só as empresas, porque o principal mesmo é a população, como a gente viu nesse vídeo que foi enviado pelo morador de Nossa Senhora do Socorro. Socorro enfrenta esse problema, né, sem a coleta do lixo, porque não tem onde descartar, e também o município da Barra dos Coqueiros. Mais cedo, eu estive na Barra dos Coqueiros, conversei com o prefeito da Barra dos Coqueiros e ele explicou que está entrando com medidas judiciais para saber qual é a solução. E já pensando também em um plano B, quem sabe até C nesse caso, né? Para que a coleta seja feita, para que o descarte seja feito em outro aterro sanitário que esteja habilitado para funcionamento. Nesse momento, eu estou aqui em Nossa Senhora do Socorro, na Secretaria de Comunicação, para conversar com o Carlos Ferreira, que é secretário de comunicação daqui do município, e ele também vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque além do vídeo que recebemos, Carlos, nós fomos também nos bairros e percebemos que em alguns pontos, realmente, essa coleta ela foi prejudicada. Me explique o que o município está fazendo primeiro, desde o início da semana, para que esse lixo não se multiplique. Olha, muito boa tarde, Jéssica, todos que fazem o balanço geral. Lamentavelmente, essa situação ela acaba prejudicando exatamente a população. Tão logo a prefeitura foi notificada dessa situação, ou seja, da decisão judicial de suspender as atividades da empresa que mantém o contrato com a prefeitura para o descarte do lixo, a Procuradoria do município buscou diligências na Justiça, no Ministério Público, para reverter a situação. Claro, eu acredito que a empresa deve ter feito a mesma coisa. Até agora, não houve uma decisão favorável. A prefeitura, então, passou ao plano B, que é contratar uma outra empresa, essa que está com o seu aterro sanitário liberado para operacionalizar com o recebimento do lixo de Nossa Senhora do Socorro, mas até agora não tivemos ainda um desfecho final. E por quê? Porque nós estamos tratando de poder público. E todos nós sabemos que existem as burocracias naturais do processo. Então não é só chegar e contratar uma empresa hoje e ela começar a trabalhar hoje. As reuniões estão sendo realizadas. A prefeitura já colocou, inclusive, para o Ministério Público, a sugestão e a intenção da prefeitura de transferir esse contrato para uma outra empresa, essa sim liberada, mas até agora, infelizmente, oficialmente, essa empresa ainda não acenou com essa possibilidade de firmar esse contrato com a prefeitura.
Isso é muito interessante porque a sua fala é bem semelhante ao do prefeito do município da Barra dos Coqueiros. Eles entraram com um pedido para essa empresa, que é a Estro, que foi liberada para fazer esse recolhimento e descarregar esse material no local que ela sempre faz, só que também não obteve resposta, né? É importante que a gente fale sobre esse trâmite, né? É preciso um contrato? Seria um contrato emergencial ou por meio de licitação? Exatamente. Não, o contrato, diante da situação, o contrato é emergencial. A Prefeitura de Socorro fez aquilo que lhe é devido. Enviou um ofício à empresa, você citou, colocando que a Prefeitura tem a intenção de contratar essa empresa em regime emergencial, oficiou também ao Ministério Público essa necessidade e a empresa, hoje pela manhã, se manifestou, mas até agora não houve a elaboração do contrato oficial. Nós acreditamos que possivelmente essa situação seja resolvida ainda hoje ou no mais tardar amanhã. Enquanto isso, a Prefeitura buscou outros caminhos. Como nós recolhemos o lixo na segunda-feira, os caminhões, logicamente, estão carregados. Mas a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Urbanos, conseguiu, junto à empresa responsável pela coleta, 2 caminhões extras para a coleta de lixo nas grandes avenidas, no comércio. Só que essa coleta está acontecendo nesse momento. E hoje ela é concluída, amanhã não tem como mais. A gente lembra que o município de Nossa Senhora do Socorro não é um município pequeno, né? É um dos maiores aqui do nosso estado, do estado de Sergipe, né? E chegando bem próximo também ao município como Aracaju, a nossa capital. Então não dá para recolher todo o lixo do município, né, Carlos? Sem ter onde descartar, é impossível. É impossível. Olha, nós temos absoluta convicção. Por exemplo, a coleta de lixo em Socorro, Jéssica, com o prefeito Padrinaldo, ganhou novas dimensões. Várias comunidades que não eram beneficiadas com o carro coletor, hoje são. Ou seja, desde que assumiu a prefeitura, o prefeito Padrinaldo aumentou o número de comunidades beneficiadas com a coleta domiciliar. E isso implica numa situação ainda pior, porque são tantas e tantas comunidades que hoje estão sem poder ter o seu lixo recolhido. O prefeito está extremamente chateado, triste com a situação, mas, claro, desenvolvendo ações através dos seus secretários, da sua procuradoria, no sentido de resolver essa situação. Porque tem um detalhe interessante. A comunidade não tem a obrigação de saber o que é que juridicamente está acontecendo. E aí passa a culpar a prefeitura. A prefeitura não está recolhendo o lixo, como se fosse a prefeitura não quisesse recolher o lixo. Então foi muito bom essa oportunidade que a TV Atalaia está nos dando para informar que se trata de uma decisão judicial que tirou de atividade o aterro sanitário que recebe o lixo de Nossa Senhora do Socorro. A empresa não está operacionalizando. Recolhemos o lixo e não temos onde descartar. Estamos buscando um novo contrato com uma nova empresa para que esse lixo seja descartado e possamos continuar a coleta domiciliar. A gente lembra que, em termos ambientais, esse lixo ele não pode ficar concentrado, parado em um lugar, né, por muito tempo. Tem que ser um local adequado. Há essa preocupação também? Exato, claro, não tenha dúvida nenhuma. Exatamente por isso é que a Procuradoria está trabalhando junto com o Ministério Público, aqui de Nossa Senhora do Socorro, fazendo ver essa necessidade de se resolver o mais rapidamente possível. Ou uma liminar permitindo que a empresa que mantém contrato com a prefeitura volte à operação de descarte, ou um novo contrato firmado com uma nova empresa, essa sim liberada, para que a gente possa descartar, porque a situação é muito difícil. Você disse uma coisa interessante. Socorro é um município hoje com mais de 200 mil habitantes. Você sabe, um extenso município, dividido em 2 complexos, e essa questão ela está se agravando a cada minuto que passa. Então a gente aproveita para pedir a consciência, né, daqueles que estão lidando com o problema, tanto a Justiça como o próprio Ministério Público e a empresa que está sendo contactada para esse novo contrato,
para que tudo seja feito o mais rapidamente possível. A gente está finalizando, mas só para o pessoal de casa entender, porque no meio disso tudo a gente tem um órgão que é quem libera esse aterro, libera o funcionamento, dá a licença ou não, que é a ADEMA, que está atuando desde o início nesse sentido. Mas eu queria saber se o município acaba fazendo ponte com a ADEMA também, se é de competência do município, ou essa questão da ADEMA, de discutir essa licença, de até dialogar para que a ADEMA tome partido disso, também é de competência de vocês? Olha, a Procuradoria tem feito esse contato diariamente com a ADEMA também. A gente não pode simplesmente influenciar ou dizer o que a ADEMA tem que fazer. A ADEMA sabe muito bem o que tem que fazer. Mas é claro que diante de uma situação como essa, o município está buscando dialogar também com a ADEMA, o Ministério Público e Justiça e a nova empresa. Então, há sim esse contato diário. Hoje, por exemplo, já houve um contato da Prefeitura com a ADEMA no sentido de buscar a somação de esforços para que essa solução seja dada o mais rapidamente possível. Mas não depende de nós, não depende de nós. Carlos Ferreira, muito obrigada, viu, pela resposta. Aline. Olha, Jéssica, foi bastante proveitosa essa entrevista com o Carlos Ferreira, principalmente para quem está em Nossa Senhora do Socorro acompanhando todo esse dilema, todo esse problema com o lixo que a gente falou aqui. Estamos desde do início da semana acompanhando isso. E ele mostrou aí que a Prefeitura tem buscado medidas alternativas para tentar contornar essa situação. Mas a minha preocupação é sim a população. Então eu queria que você perguntasse para ele rapidamente, só para a gente encerrar, qual é a orientação para a população nesse momento, para quem mora em Nossa Senhora do Socorro e que está sem a coleta? O que fazer nesse momento, né, tão difícil? Carlos, a Aline Aragão, que é a nossa apresentadora, ela pergunta sobre a orientação para a população. O que fazer com esse lixo que é produzido dentro de casa? Deixa disponível na porta, como sempre fazem e ainda continuam fazendo? Olha, boa tarde, Aline. É muito difícil essa situação. Orientar a população a fazer o quê? Se colocar o lixo na porta, vai provocar o acúmulo de lixo. Vai deixar o lixo dentro de casa? Não vai. Não há outra solução. O que a Prefeitura tem que fazer, está fazendo, é desenvolvendo ações no sentido de resolver o problema. Mas as comunidades são orientadas, por exemplo, nós temos aqui um cronograma, né, que o caminhão coletor atende a alguma comunidade, segunda, quarta, sexta, outra, terça, quinta. Então, o que a gente pede à população é que evite colocar mais lixo nas portas nos dias em que não são correspondentes à sua coleta. Porque é importante isso. É claro que, infelizmente, eles não vão poder acumular o lixo dentro de casa. Não tem como. Mas nos dias que o caminhão não passa nessas comunidades, a gente apela para o bom senso para que elas não acumulem lixo nem na porta, nem em lugar nenhum. Mas, infelizmente, a gente não tem uma orientação melhor do que essa, apenas se solidarizar com a população e pedir a Deus, né, que nos ajude a resolver essa situação o mais rapidamente possível. Na hora que nós tivermos o sinal verde para descartarmos o lixo nessa nova empresa, o faremos. E a coleta voltará à normalidade. Esperamos que isso aconteça o mais rapidamente possível. Quem sabe a própria decisão da Justiça reabrindo o aterro sanitário da empresa que hoje mantém contrato com a Prefeitura. Obrigada, Carlos. Aline? É isso, Jéssica. Muito obrigada pela sua participação. Ao entrevistado também, ao Carlos Ferreira. Uma situação delicada. A gente segue acompanhando essa problemática do lixo, não só em Nossa Senhora do Socorro, outros municípios também estão passando por esta situação e a gente segue acompanhando aí os desdobramentos. Vamos torcer que essa situação seja logo resolvida.